Você sabia que sem limites a sua vida pode virar uma bagunça? Porque se não tem limites, tem permissividade. Pessoas entrando e saindo como querem, deixando coisas para você fazer, usando seu cartão sem o compromisso de pagar, falando coisas desagradáveis para você porque acha que podem falar com você como querem e no final você está exausta, sem energia e o pior, se perdeu de você mesma. Limites é sobre tudo isso, é quando você preserva a sua identidade e não se perde de você para ser como os outros querem, é quando você decide como vão tocar no seu corpo, a que distância vão falar com você, que tom de voz vão usar. É quando você consegue colocar esse limite, ó, se você continuar falando desse tom, eu vou me retirar. E eu volto, a gente volta a conversar quando você conseguir falar de um outro jeito comigo. É quando você sustenta os seus princípios e não abre mão deles para agradar as outras pessoas, para se encaixar em um determinado grupo. É quando você reconhece que o tempo é limitado para todo mundo, inclusive para você. E aí você não sai correndo para abraçar o mundo ou fazer coisas para as outras pessoas antes de fazer por você, porque o tempo também é o mesmo para você e você tem muita coisa para fazer por você. É quando você usa o seu dinheiro conscientemente, não passa do limite, não empresta o seu cartão para aquela pessoa que você sabe que não faz um bom uso com dinheiro. E aí você consegue também colocar limites, falar a partir do que você está vivendo. Olha, eu estou com as minhas contas muito justinhas, não vou conseguir te ajudar nesse momento, ou o meu cartão eu não vou poder te emprestar, porque eu sei que você tem essa dificuldade com o dinheiro, e se eu te emprestar eu não vou te ajudar, porque isso é uma verdade. Quem tem problemas com o dinheiro, emprestar mais dinheiro não ajuda, a pessoa vai continuar gastando, e o que ela precisa é gastar menos, é não gastar, para ela se ajustar dentro do orçamento dela. Então, no início, a pessoa pode ficar chateada, mas isso vai ser o melhor para ela, mesmo que ela não entenda. E essa é a sua verdade, é um valor seu e que você precisa sustentar, que você precisa cuidar. É quando você também não permite que a pessoa te engane mais uma vez. Quando você já tentou cuidar do seu relacionamento, quando você já tentou várias reconciliações e você percebe que está acontecendo outra vez, que a pessoa está te enganando mais uma vez e você consegue colocar um limite. Olha, dessa vez acabou. Dessa vez não dá, não tem mais nada que eu possa fazer. É muito importante você olhar para os limites dessa forma. Eu não sei se você já tinha conseguido perceber que limites é sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. E quando você não consegue colocar limites, a sua vida vira uma bagunça e a longo prazo você vai adoecer. E eu quero deixar claro para você que limites, eles não são uma barreira para o amor, para a conexão. Na verdade, eles são uma medida para as relações saudáveis, para as relações equilibradas. É como se eles fossem uma fronteira invisível. Olha, uma mão termina onde a outra começa. E é assim, os limites eles são o que delimita até onde uma pessoa pode ir conosco e vice-versa, até onde nós também podemos ir com a outra pessoa. Se a gente quer estabelecer relações saudáveis, relações equilibradas, nós precisamos estabelecer limites, porque aí eu fico bem e a outra pessoa também fica bem. É ele que protege ali as coisas que nós temos de mais preciosas, que é quem somos, no que acreditamos, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso corpo, as nossas finanças. O limite ajuda a cuidar, a equilibrar todas essas coisas para uma vida boa, para uma vida saudável. Talvez você esteja me ouvindo e aí pensando: eu não sei quando eu devo dizer sim, eu não sei quando eu devo dizer não, eu não sei colocar limites. E é natural ter essa confusão, porque os limites, eles são construídos lá na nossa infância.
quando a gente ouve o sim e o não de forma assertiva, nos momentos adequados. Mas muitas das vezes nós fomos criados em famílias disfuncionais, onde a gente ouviu sim quando a gente deveria ouvir o não, e ouvir o não quando a gente deveria ouvir sim, ou o sim só vinha quando você fazia alguma coisa que era legal, que agradava aquelas pessoas. Então você entendeu que para agradar, para ser aceita, para ser valorizada, você tinha que dizer sim, você tinha que fazer as coisas para as outras pessoas. E você vai para a vida de uma forma disfuncional, sem saber os momentos adequados que você deve dizer sim, sem saber os momentos que você deve se colocar e dizer não, falar para a pessoa parar, se afastar, que você não vai aguentar determinadas coisas. Isso fica confuso e você vai seguindo a vida e você até percebe, minha vida está confusa, mas provavelmente é porque está faltando esse estabelecer limites. E aí eu quero falar para você algumas coisas que podem te ajudar a você começar esse processo de colocar limites, entender em quais momentos você pode colocar limites. A primeira coisa, você começar um exercício de se escutar. Perceber quando algo te incomoda, quando o seu corpo e as suas emoções estão ali emitindo sinais de desconforto, sinais de algo que não foi legal, que gerou angústia. É importante você desenvolver essa habilidade de escutar as suas emoções. Quando a gente engole e fica um bolo aqui na garganta, é importante poder perceber por que eu fiquei com esse bolo aqui na garganta, isso não me desceu bem, isso que essa pessoa falou não foi legal. Então é importante você começar esse processo de se escutar. Uma outra coisa que também para esses momentos vai te ajudar é você se respeitar. Então quando você se escutou, viu que alguma coisa não caiu bem, valide isso. Não desconsidera, não fala que não foi nada, mas valide isso. Se doeu, é porque algo não está certo, algo não caiu bem para você. Então você precisa validar, porque quando você não valida, nada aconteceu e você só fica com desconforto, mas não faz nada para mudar. Então é fundamental você validar, você respeitar o que você está sentindo. Uma outra coisa que vai ajudar nesse processo é entender que você precisa se amar. Se amar é fundamental, porque quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Então, é importante você olhar para você em primeiro lugar, dizer sim para você, para aquilo que você está percebendo que é uma necessidade sua, para aquilo que você entende que vai ser importante para você, que se você abrir mão, vai ter um peso, vai doer. Então, olhe para você com carinho, olhe para você com atenção. Se você não aprendeu a se amar e por isso é difícil você olhar para você e cuidar, se preferir nesse primeiro momento, é a partir desse exercício que você vai começar a construir esse amor próprio, esse auto-amor. Olhe para você com carinho, seja a sua prioridade, esteja na primeira da fila da sua atenção, do seu carinho, do seu afeto. Um outro ponto para você ter atenção nesse processo de mudança, de estruturação de limites, que é importante você fazer pequenas mudanças e você começar aos poucos. Você está ouvindo isso tudo e talvez você esteja pensando, agora eu vou dizer não para todo mundo. E não é por aí. É um processo de conexão, conforme a gente já falou, se escutar, se respeitar, se amar. E aí você vai construindo esses limites de uma forma natural, porque eles vão estar conectados com as suas necessidades, com coisas reais da sua vida. Quando você percebe que eu vou tirar esse momento para descansar, e aí o telefone, as notificações do telefone começam a apitar.
E aí você fala: "Não, eu não tirei para descansar, eu não vou olhar o celular nesse momento de descanso". É quando você começa a estruturar os pequenos limites, quando alguém te chama para sair no momento que você queria descansar ou se planejou para fazer uma outra coisa. E aquele convite não tem nada a ver com a sua necessidade naquele momento. É quando você consegue sustentar isso sem ficar mal, sem achar que está devendo, que está em dívida com a outra pessoa. Mas é onde você começa a se respeitar, começa a validar as suas necessidades e a respeitá-la. Então é um processo devagar que é conectado realmente com você, com esse olhar para você, para as suas necessidades. Quando a gente não está acostumado com isso, talvez você não esteja, você vai sentir um desconforto, vai sentir aquele mal-estar, aquela vontade, aquela tentação de ligar, não, vou poder sim, espera um pouquinho que eu vou me arrumar, né? Talvez você sinta ali impelido a fazer isso, mas sustente esse desconforto, porque o processo de mudança vem com essa ambivalência, a gente querendo sustentar os nossos limites e nos respeitar e ao mesmo tempo tentando agradar, porque foi assim que a gente aprendeu. Mas é importante entender que nesse primeiro momento, vai ser assim. Você vai sentir, vai ter esses dois sentimentos aí lutando dentro de você. Mas sustente conectado com aquilo que você quer, com as suas verdades, com aquilo que vai ser importante para você naquele momento. E se também você tiver vontade de ir, em algum momento você sentir que, não, dessa vez eu quero ir, quero estar, não tô tão cansada, quero estar com essa pessoa, posso estar com ela mesmo que naquele momento você não se planejou para isso, mas se você quiser estar porque você está se permitindo fazer isso, tudo bem, porque está conectado com o que você quer nesse momento. Isso é o fundamental. E é muito importante você comunicar isso com clareza, falar, porque vem de dentro de você. Você não precisa se justificar muito, porque tem a ver com isso que a gente já falou, né? Dessas pequenas mudanças, mas que a gente comunique isso com clareza, de forma respeitosa para as pessoas que estão à nossa volta, mas que a gente sustente o que a gente está pensando, o que a gente está desejando naquele momento e que a gente vá cuidando da nossa vida para que ela não vire uma bagunça onde seja as outras pessoas que façam a nossa agenda, que usem o nosso cartão e que talvez usem tanto que você nem consegue usar, né? Tem muitas pessoas que eu atendo no consultório que chegam a esse ponto. Elas nem conseguem usar o cartão dela porque já emprestou tanto e ela mesma não tem limite para usar quando ela precisou. Não tinha limite para usar quando ela precisou. A nossa vida ela vira uma bagunça sem limites. Por isso que eles são fundamentais. E quando a gente não sustenta, a tendência é a gente adoecer. Eu espero que esse vídeo te ajude nesse processo. E eu queria muito ouvir você, ouvir se você já tinha pensado em limites nessa dimensão, como eles envolvem a nossa vida como um todo. Gostaria que você colocasse nos comentários para eu poder saber se esse vídeo contribuiu com você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que ele vai te ajudar. Foi feito com muito carinho para você, para o seu processo de mudança e de transformação e para que a gente tenha saúde mental, que é fundamental para a gente seguir para uma vida saudável. Eu vou ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo.